Vamos falar sobre isso? Com Francisco Ayrton. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, informa que 147,9 milhões de eleitores estarão aptos a comparecer às urnas nos próximos dias 15, primeiro turno, e 29, segundo turno de novembro, para escolher 5.568 prefeitos, 5.568 vice-prefeitos e 57.942 vereadores em todo o Brasil. Todos esses candidatos sabem que estão nas mãos do eleitorado brasileiro, que, apesar do tempo de eleições pelo Brasil, ainda não tem o entendimento do poder que detém sobre os destinos de cada candidato. São pouco mais de 130 milhões de brasileiros inscritos na Justiça Eleitoral e que estão aptos a elegerem os representantes nas prefeituras e câmaras dos municípios. Do total do eleitorado apto para estas eleições em todo o Brasil, 52,5% são mulheres e 47,5% homens. 95 cidades têm mais de 200 mil eleitores e, por esse motivo, poderão ter segundo turno para a definição do prefeito se, no primeiro, nenhum dos candidatos obtiver maioria absoluta, mais da metade dos votos válidos. O tribunal estima que 750 mil candidatos disputarão as vagas de prefeito e vereador em todos os estados. Não há eleições municipais no Distrito Federal. Pelo calendário original da Justiça Eleitoral, o primeiro turno estava marcado para 4 de outubro e o segundo para 25 do mesmo mês. Mas, em razão da pandemia da Covid-19, o Congresso Nacional decidiu adiar o pleito. Também por causa do coronavírus, não haverá necessidade de identificação biométrica nas eleições deste ano. Será a primeira eleição em que os partidos não poderão fazer alianças para disputar as vagas nas câmaras municipais, somente para as prefeituras. O programa dessa semana terá a incumbência de falar de eleições em 2020, da infiltração de milícias no pleito, da exploração do eleitor pelo candidato e da submissão do cidadão, sempre disposto a pôr o candidato em um pedestal supostamente inalcançável. Vamos falar sobre isso? Desde a proclamação da República Brasileira, seguindo-se a promulgação da Constituição de 1891, o Brasil adotou um modelo presidencialista de democracia representativa por meio de sufrágio direto, embora as eleições que ocorreram sob esta carta tivessem baixa participação popular, restrições grandes quanto ao eleitorado e apresentassem um alto número de fraudes e manipulações relacionadas à prática do coronelismo. O panorama foi alterado com a Carta de 1946, uma vez que a de 1934 não contemplou eleições presidenciais, senão a primeira, de caráter excepcional, e a de 1937 previa eleições que nunca se concretizaram, que ampliou o eleitorado e instituiu o voto secreto. O povo realmente não sabe votar? Ou é a humanidade que não presta mesmo? Não é possível, minha gente. O brasileiro vota desde 1891, são quase 130 anos de escolha direta, com algumas pequenas interrupções, como foi a vergonha dos 21 anos de ditadura. Aliás, e a propósito desses 21 anos de chumbo, isso também deveria ter servido como aprendizado, mas a humanidade realmente parece que não aprendeu nada. O eleitor continua fazendo as suas escolhas equivocadas e, como não poderia ser diferente, é desse mesmo eleitorado
que continuam brotando políticos corruptos, ignorantes, pois para alguns que, por serem completamente analfabetos ou por absoluta falta de competência ou coragem para produzir, só lhes sobraram loterias para uma candidatura política. Tem também os representantes de organizações criminosas colocados ali a dedo, ou ainda empresários claramente interessados em fazer multiplicar às nossas custas o seu já fabuloso patrimônio. Um cenário sem dúvidas nada promissor ou alentador para quem ainda alimenta alguma esperança de que esse quadro pode mudar algum dia. É claro que, mesmo assim, pode existir esperança, pois essa é apenas uma opinião bem particular. Afinal, nos lembra bem a filosofia que, quando o homem perder a sua capacidade de acreditar, aí não existirá mais qualquer motivação para se continuar. E dessa forma, continuamos acreditando. Apesar de parecer estar sendo um tanto quanto negativo, prefiro continuar reclamando e denunciando esse cenário, ao mesmo tempo que, apesar de desenhar esse cenário nebuloso, afirmo a minha crença numa democracia plena e por isso continuo insistindo em votar para escolher aquele que acredito ser o melhor para me representar numa eleição, seja federal, estadual ou municipal. A propósito, nos próximos dias 15 e 29 de novembro, o Brasil deverá ir às urnas para escolher os novos administradores dos seus respectivos municípios, prefeito e vice-prefeito, em primeiro e segundo turnos nas cidades com um número de eleitores acima de 200 mil, bem como suas câmaras municipais, os vereadores, oportunidade em que, mais uma vez, poderá experimentar dolorosas decepções ou não por suas escolhas. No entanto, faz-se necessário comparecer e escolher um legítimo representante, pois só assim haverá também legitimidade nas cobranças ou destituições futuras. Talvez o que esteja sendo dito aqui e tudo mais que ainda iremos discorrer nessa conversa em tom de desabafo possa soar muito clichê, mas também é algo que precisa ser repetido à exaustão para que fique cada vez mais claro o real objetivo de se sair de casa para indicar os possíveis melhores, na opinião de cada um e espero de uma maioria consciente. Uma eleição, seja em qualquer nível, jamais deveria ser encarada como algo comum, cujo objetivo primordial é de apenas dar um emprego a alguém. Alguém cujo projeto de uma ocupação tenha sido frustrado por algum motivo. Uma eleição não tem a mera finalidade de se escolher um líder, um administrador com plenos poderes para tomar decisões como se fosse senhor absoluto e ainda por cima sendo bem remunerado para tal. É bom sempre se ter a consciência que o senhor, nessa história toda, sempre foi o eleitor e nunca o político. Infelizmente, é sempre aí que acabam se invertendo os papéis. As pessoas, em sua maioria, acabam se esquecendo desse poder que lhes é nato, transformando-as cada vez mais em criaturas submissas e prontamente serviçais. Para que essa altivez, aqui reclamada, possa por fim ser exercitada, faz-se primordial a livre escolha de representantes sem que necessariamente tenha que se fazer trocas de favores ou negociações comerciais, onde um candidato compra inescrupulosamente um eleitor por uma mísera saca de cimento, meio milheiro de tijolo, um par de óculos de grau ou uma dentadura escolhida aleatoriamente em meio a tantas dentro de um balaio. É muito triste isso. E é dessa forma, triste e indignado, que retorno ao início desse artigo. Essa exploração não acontece apenas nos dias atuais, ou mesmo dentro desse período de quase 130 anos. A compra da dignidade de pessoas por quinquilharias se dá desde a descoberta deste imenso país-continente.
Quando aqui chegaram os descobridores e os exploradores, mercadores e bandidos de toda espécie, os primeiros habitantes por aqui trocavam o nosso ouro por pentes e miçangas e espelhinhos, ou até mesmo belas filhas e outros parentes. E nunca foi diferente nesses 520 anos. As pessoas continuam se vendendo e vendendo vergonhosamente os seus por quinquilharias e desta vez se deixando explorar não mais por estrangeiros, e sim por exploradores escolhidos de dentro das suas próprias aldeias e agora por um pacote de arroz ou uma possibilidade de apenas poder comer. É bastante comum ao eleitor de classes menos favorecidas, tanto socialmente e financeiramente, escolher o seu candidato pela roupa que veste, se é doutor ou empresário de sucesso, ou pelo menos com dinheiro, e aí será sempre chamado de doutor, independentemente se o dito cujo cursou uma faculdade ou tem pelo menos o fundamental, não importa. É esse o perfil do eleitor que acaba viciando uma categoria de político aproveitador e até mesmo ladrão. E novamente eu reforço que da mesma forma que existe o mal político, o corrupto, existe o eleitor venal que pouco interessado está se o benefício a ser aplicado é coletivo ou vai apenas beneficiar a si próprio. E é por culpa desse Zé Povinho, mas ao mesmo tempo espertalhão, que o país acaba sempre em maus lençóis. Cada vez mais tenho a convicção de que são as escolhas que acabam moldando o cidadão. Independente de ter de escolher votar na esquerda ou na direita, como se fez a vida inteira, sempre fazendo reverência ao novo líder escolhido, é preciso fazer entender, de uma vez por todas, que o candidato escolhido e que agora posa de rei diante do povo que o escolheu, não passa de um mero, mas bem remunerado funcionário desse mesmo povo. Qual a dificuldade de se entender isso? Os papéis sempre estiveram trocados, minha gente. Desta forma, fica cada vez mais patente que não existe qualquer dúvida de que um povo sofrido e espezinhado é fruto de suas próprias escolhas. Portanto, abram bem as suas mentes e entendam de uma vez que não faz favor algum o político que resolve construir a praça ou o hospital. Pelo contrário, deixou de construir ou de cumprir o que foi prometido, o que é a sua obrigação, que seja destituído do cargo para o qual foi eleito, seja prefeito, presidente, governador ou vereador. Se é um mau político, fora! Eu sou Francisco Ayrton e comigo estiveram, nesse podcast, Yuri Brito, Vitória Geórgia e Isaac Brito. Até a próxima!